Olá, bom dia! Estamos hoje aqui em mais um Bate-Papo VEG. Seja bem-vindo, você que hoje está aqui me acompanhando. Olá, minha amiga! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre nutrientes no prato. Compartilhei aí nas minhas redes um convite especial, convidando você e fazendo uma pergunta. Você sabe se o seu almoço vegetariano está completo nutricionalmente? Eu perguntei vegetariano, mas o que a gente vai conversar aqui é inclusive uma base para se saber sobre qualquer almoço, se ele está completo nutricionalmente. Porque muitas doenças, elas surgem por falta de nutrientes no corpo. Então, com a quantidade de nutrientes necessárias ingeridas, a gente vai conseguir prevenir um monte de doenças. Então, e aí? Você sabe se o seu almoço vegetariano está completo nutricionalmente falando? Olha, eu vou dar aqui algumas dicas muito práticas para na hora que você estiver montando o seu prato, você não esquecer e acertar em cheio. E a dica é a seguinte: na hora que você montar o seu pratinho, ó, eu trouxe até um prato aqui para te mostrar como exemplo, ó. Eu coloquei aqui uma divisória no prato. O prato, ele geralmente, né, quando a gente vai montar, a gente utiliza esse meiozinho dele. Então, quando você montar, caso você vá fazer uso de todos os elementos da sua refeição numa montagem só, então você vai fazer o seguinte: 50% do seu prato deve ser de alimentos do grupo dos reguladores. Eu falei sobre isso na live sobre nutrientes, o que não pode faltar em sua alimentação vegetariana. Os outros 25%, porque aqui a gente está dividindo em 4 partes, os outros 25% precisam ser de carboidratos ou de alimentos energéticos. E os outros 25% precisam ser de alimentos proteicos ou os conhecidos construtores. Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente vai tanto fazer um cardápio quanto montar um prato, a gente precisa levar em consideração a regrinha REC. REC tem aí três siglas, né? O R, 3 letrinhas. O R, o E e o C. O R é de reguladores, o E de energéticos e o C de construtores. Então, os reguladores é a mesma coisa que as verduras, os legumes, as fibras, que às vezes vão também para alimentos que são ricos em carboidratos, mas aqui vamos dar uma ênfase naqueles que mais se destacam como reguladores, que são o grupo aí das verduras e dos legumes. E esses a gente deve ingerir principalmente crus. Então, voltando aqui ao nosso prato, aqueles 50%, olha, eu falei 50%. E para muita gente, verduras e legumes têm, sido ausente. Essa é uma falha drástica, é uma falha fatal, que realmente vai potencializar a entrada de doenças no corpo. Então, 50% dos alimentos do seu prato devem ser de verduras, do seu almoço, deve ser de verduras e legumes. E no mundo das verduras, a gente tem aí uma variedade
para a gente poder escolher. O que a gente tem? Vamos falar aqui de algumas, ó, só de alface. Nós temos, por exemplo, a alface crespa, nós temos a alface roxa, nós temos a alface americana, crocante, maravilhosa. Nós temos também mais verduras, o espinafre, a acelga, rúcula, escarola, que mais? Agrião. E aí a gente vai para mais opções. Vamos para o brócolis, couve-flor, beterraba, pepino para a gente fazer nossas saladas cruas, tomate, rabanete para deixar ali um colorido especial, para deixar a salada mais bonita, cenoura, chuchu, abobrinha, berinjela. Então a gente tem uma infinidade, uma série de opções de alimentos reguladores, de verduras, de legumes, para a gente não deixar faltar aqueles 50% que o nosso corpo tanto precisa. É uma carência nutricional, é uma necessidade diária que nós temos. Então, lembrando, de preferência crus, mas aqueles que precisam ser cozidos podem ir ali, né, nos refogadinhos, tendo sempre o cuidado para que os refogados, quando forem refogados, os legumes não sejam refogados com muita água. Precisamos, quando a gente for fazer um legume, a gente não pode embebedar de água, porque aquilo ali vai retirar aqueles nutrientes tão importantes. Então, 2 dicas. Se cozinhar na água, cozinhe com pouca água ou até somente com a água do próprio legume. Porque muitas vezes quando a gente vai cozinhar um legume, a gente não precisa nem acrescentar água. A própria água dele, porque ele vai soltando, ele é rico em água. Os legumes são ricos em água. Eles vão soltando a água e isso faz com que ele próprio se cozinhe. Outra dica você pode cozinhar no vapor. E cozinhando no vapor, a perda de nutrientes é baixíssima, né? Quando a gente consome cru, potencializa a aquisição, a ingestão de nutrientes. Mas cozidos também nessas formas, a gente vai manter também os nutrientes, em dias. E a gente não precisa, por exemplo, eu preciso usar, lembrando aqui do nosso pratinho de novo, como é que é? 50% do meu prato precisa ser de verduras e legumes? Sim. E precisam ser sem graça? Precisa ser a minha salada de alface e tomate lá simplesmente? Claro que não. Você pode usar a criatividade, fazer saladas coloridas. Olha, que tal colocar um mix de alface, coloca uma alface crespa, junto com uma alface roxa, já vai dar um colorido legal ali. Coloca um tomatinho, coloca um pepino cortado ali em quartos, já vai dar uma coisa diferente. Coloca um milho verde, olha, já vai dar um gostinho a mais. Faz um molho diferente. Nós temos um molho básico que vai limão, um pouquinho de água para tirar aquela acidez forte do limão, um pouquinho de sal. Tem gente que gosta de alho, tem gente que não gosta, faz do seu gosto. E existem outras alternativas de molho, então faz um molhinho para salada. Você não precisa consumir a salada sem um molhinho especial. Eu gosto sempre de um molhinho, então vai essa dica. E o legume? Ele precisa, se for cozido no vapor, é só no vapor e ponto final? Não, por favor, sabor, uma comida saborosa, ela faz toda a diferença. Se 50% do seu prato precisa ser de verduras e legumes, eu acredito que você vai querer uma inovação, você vai querer ter prazer, você vai querer se deliciar aí com esse 50%, né? Então vamos caprichar. Você pode fazer uma salada
que envolvam legumes e um grão de bico. Quem sabe um dia coloque ali uma maionese vegetariana, uma coisa, sabe? Vai usando a criatividade, usando os temperos. A gente conversou sobre temperos na nossa última live na semana passada. Então, ó, tem uma série de coisas que você pode fazer para que esse 50% do seu prato, que é o que vai te deixar com bons nutrientes, seja bem prazeroso também, ok? Então, acabamos de falar um pouquinho aí sobre esse 50% do prato, que não pode faltar com os alimentos reguladores. O outro 25% você vai colocar de carboidratos. E ó, é 25%. Você precisa comer mais saladas e legumes do que você come carboidratos. Isso mesmo. E aí vem uma questão. Ué, quando eu vou lá no restaurante, num buffet, ontem no nosso bate-papo a gente falou, né, sobre ir num restaurante que a gente tem uma opção de buffet que é bom para vegetariano, que tem várias opções, mas chegando lá naquele buffet vasto, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar de tudo um pouco? Será que vai ser bom para o meu corpo? Será que é aquilo ali que vai me deixar forte nutricionalmente? Cuidado! Quando a gente exagera, quando a gente coloca coisa demais e sobrecarrega o estômago, a gente dificulta o corpo de fazer o seu trabalho, a gente dificulta o organismo de reter até os nutrientes que aqueles alimentos poderiam nos dar. Então, carboidrato é uma paixão. Eu sou apaixonada por massas, né? Porque no mundo dos carboidratos a gente tem aí as massas, a gente tem, ó, os purês de batata, porque, ó, vai até a lembrança. Aquele 50% de legumes e verduras não envolve os tubérculos, não envolve batatas, mandiocas, tá? Nananina não. Batatas, mandiocas, inhame, cará, eles vão entrar aqui, ó, nos 25% de carboidratos. Então, no dia que você quiser comer aí, né, uma batata, por exemplo, um prato com batatas assadas, que são maravilhosas, inclusive eu vou fazer hoje aqui em casa, já está no meu cardápio, batatas ou mandioca ou o que for, não é dia de você incrementar, não é indicado você fazer, por exemplo, junto macarrão, arroz ou o que for. Mais de 2 tipos de carboidrato é totalmente fora de cogitação, tá? Então, alguns nutricionistas recomendam no máximo 2 misturas de carboidratos que façam parte de um mesmo grupo. Cereais com cereais, né? Tubérculos com tubérculos, e a gente tem um cuidado especial. Então, uma atenção especial aí nesse 20% de carboidratos. Então, vamos falar de novo aqui dessa lista, ó. Exemplo de 25%. Um dia batata, outro dia um inhame, outro dia um macarrão, outro dia... E olha, falando de macarrão, a gente tem uma série de tipos de macarrão, né? Não precisa fazer o mesmo sempre. E aí, outro dia, um arroz integral. E falando em integral, a melhor opção é sempre integral. Por quê? Porque tem mais nutrientes, tem mais vitaminas, tá? Tem mais minerais para o nosso corpo. E a gente está preocupado com isso, a gente quer isso. A gente quer cuidar da nossa saúde, com sabor, fazendo tudo com cuidado, bem temperadinho, mas com o cuidado dos nutrientes, de receber os nutrientes que precisamos. E aí a gente vai para tortas também, dias que a gente faz tortas e tal, também servem como carboidratos. Então, se você vai no almoço, né, vai num junta-panelas, vai num restaurante, vai no almoço na casa de algum amigo, na hora de montar o seu prato,
Ainda que a mesa esteja repleta, cheia de opções, lembre-se que o melhor para você é 50% verduras e legumes, 25% carboidratos, e aí você precisa escolher, selecionar, porque misturar tudo não pode, tá? Não vai ser legal. E aí a gente vai para os outros 25%. O que são os outros 25%? Proteínas, que também dentro do grupo do REC são os alimentos construtores, ok? Os alimentos construtores. Quais são os exemplos que nós temos de alimentos construtores? Para nós, vegetarianos, os nossos construtores são todos os feijões, todas as leguminosas. E exemplos de leguminosas, nós temos o quê? Lentilha. Hoje, por exemplo, eu vou fazer também no meu cardápio lentilhas, tá? Lentilhas, nós temos a ervilha. Esses dias eu fiz uma torta salgada que tinha ali, que eu queria que nessa torta salgada tivesse os componentes que fossem ali meu carboidrato, minha proteína, e aí eu coloquei como recheio ali ervilhas, outros legumes, e ficou super saborosa e com os nutrientes necessários que eu precisava. Então vai ervilha como proteína, outra proteína que é uma estrela que é super valiosa para nós vegetarianos, para veganos, para a alimentação vegetariana, é o grão de bico. Com o grão de bico, a gente faz uma infinidade de receitas que é de dar água na boca. A gente faz hambúrguer de grão de bico impecável. Eu amo o hambúrguer de grão de bico, que realmente já faz parte aqui do nosso dia a dia, da nossa casa. E nós podemos fazer croquetes maravilhosos de grão de bico, né? A gente pode fazer ele em forma de salada, a gente pode fazer o grão de bico em forma de ensopado. E os ensopados de grão de bico, eles podem ter vários sabores, dependendo da forma que a gente tempera. Então não tem uma única maneira de fazermos uma leguminosa. Uma leguminosa, um ingrediente, ele pode se tornar várias receitas, ele pode se transformar em vários pratos, dependendo ali da nossa criatividade, da forma que a gente vai preparar. Temos a soja também, e da soja a indústria já pegou, né, esse elemento e transformou aí numa série de coisas para o mundo vegetariano, para o mundo vegano. E aí a gente já tem na indústria aí várias carnes, né? Carnes vegetais feitas com a proteína da soja, e delas a gente pode fazer aí uma série de receitas considerando uma hidratação boa, né? Considerando ali uma forma de preparo legal, porque não é de qualquer jeito que a gente vai ter um bom resultado. A gente precisa cuidar sempre, claro, da forma, mas é uma opção de proteína, sim, é uma opção de alimento construtor no nosso prato. Hoje também eu vou fazer um estrogonofe utilizando uma dessas proteínas da soja que a indústria já nos forneceu, né, como insumo. Então, é assim que você vai poder conferir se o seu prato, seu almoço, está completo nutricionalmente. 50% de verduras e legumes, 25% de carboidratos, valorizando aí os integrais, e 25% de proteínas, tá? Fora disso, o seu almoço está incompleto. Fora disso, o seu almoço está carente. E se estiver com os números também, a proporção, se não estiver nessa proporção, está com excessos,
né? Ou com faltas e precisa ser corrigido, porque essa é a nossa necessidade diária. E cada pessoa, a gente colocou ali um percentual, mas cada pessoa ela tem uma necessidade de quantidade diferente da outra. Quando a gente tem um acompanhamento individual com o nutricionista, a gente pode saber daqueles números ali detalhados. Mas, falando de um modo geral, a gente pode ter aqui, ó, mais ou menos a palma da nossa mão. Eu gosto de usar ali a minha proporção até do meu prato mesmo. Eu arrumo, ó, meu modo de comer assim. Eu coloco a minha salada no centro do prato e como só a minha salada crua, porque eu gosto de ter a minha salada crua todos os dias. E ali eu gosto de comê-la separada, não como junto com os outros alimentos. E isso prepara o meu estômago para poder receber bem os próximos alimentos cozidos. Então, primeiro eu coloco ali no centro a minha salada crua. Em seguida, eu coloco nos cantinhos, ó, uma ou duas conchas, colheres, né? Eu uso uma colher grande e eu coloco ali a colher de arroz. Feijão, a gente consome com muita frequência aqui em casa. Eu coloco ali uma colher de feijão. Coloco a minha opção, que eu sempre digo que eu gosto de fazer, aquela opçãozinha. Eu coloco os meus legumes cozidos, eu gosto sempre de ter também. E eu gosto de ter aquela opçãozinha que dá uma chamada, que às vezes a gente chama de substituto da carne. Nem sempre vai ser um substituto proteico, mas é aquele elemento que dá aquele quezinho, ai que delícia, nossa, que deixa aquela comida naquele conjunto bem apetecível, bem gostoso de se comer, tá? Então, são essas as dicas de hoje. Observe o que você come, observe como está o seu prato, tá? E eu quero fazer uma perguntinha. Tem aqui algumas amigas que estão acompanhando. Vocês gostariam de compartilhar aí como anda o prato de vocês? O prato de vocês geralmente tem esses 3 elementos? Tem verduras e legumes, carboidrato e proteína, sim ou não? E aí? Tá no caminho, tem esses 3 elementos. Talvez não estão me escutando. Mas olha, essas são as nossas dicas de hoje. Espero ter colaborado com vocês. E a gente se encontra, sabe que dia? A gente se encontra amanhã, 8h47 da manhã, para o nosso próximo bate-papo. Ó, agora eu tô encontrando aqui, ó, vou prestar mais atenção a partir de hoje. Se eu uso essas 3 opções, ó, já vi que tá valendo aí a dica, né? Isso mesmo, presta atenção aí, Lu, para ver se seu prato está completo, tá? Vale a pena, ó. Minha amiga Jamile tá dizendo assim, ó, sim, sempre sigo a regrinha do REC. Ah, como não, né? Então, mantenha aí nessa linha que vai ser bom demais. Espero vocês amanhã. A gente se encontra no nosso próximo bate-papo. Até mais!